Um mês depois da chegada do vírus ao Brasil, o maior aeroporto do país começa a medir a temperatura de quem chega do exterior. Os Estados Unidos ultrapassam 100 mil casos de Covid-19 e médicos relatam situação crítica nos hospitais de Nova York. O primeiro-ministro da Inglaterra contrai o vírus e está em isolamento. Com 5 mil mortes na Lombardia, prefeito de Milão pede perdão pela campanha para a cidade não parar. Milan does not stop. Uma imagem histórica. O Papa Francisco reza sozinho diante da Praça de São Pedro vazia. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O governo confirmou hoje 92 mortes em todo o país pela Covid-19. Mais de 3.400 pessoas estão com a doença. Em Mato Grosso do Sul, um bebê de 3 meses é o mais jovem infectado pelo novo coronavírus. Pais, antes querido, todo mundo nós temos que cuidar. E há pouco, o Distrito Federal confirmou a primeira morte pela Covid-19. O paciente era um homem de 40 anos, diabético e hipertenso, que morava em um assentamento. A Fundação Oswaldo Cruz está construindo um hospital de campanha no Rio de Janeiro para atender pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Desde a notificação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o país teve uma explosão no número de internações por problemas respiratórios. Mais de 2.200 atender a nossa população. E hospitais de São Paulo já estão utilizando o medicamento hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com a Covid-19. Esse hospital particular na região central de São Paulo já começou. E você vai ver em instantes, a crise do novo coronavírus provoca o aumento de preços de alimentos. O hospital de campanha usa serviço inédito de drive-thru para avaliar pessoas com suspeita de Covid-19. A gente te mostra já já. Cuidados no elevador. Dê preferência às escadas, mas evite tocar o corrimão. Se o elevador estiver cheio, espere a próxima viagem. Use um lenço de papel para acionar os botões. O governador de São Paulo disse hoje que foi ameaçado de morte e que registrou um boletim de ocorrência. João Dória falou sobre o assunto durante uma visita ao novo hospital de campanha no estádio do Pacaembu. Segundo a Secretaria de Saúde, diminuiu o nível de transmissão do novo coronavírus no estado. É inequívoco. A pandemia do novo coronavírus já começa a ter efeitos também sobre a mesa do brasileiro. Os preços de vários alimentos subiram, um cenário que pode ser explicado em parte pelo aumento na procura. A não ser pela equipe especial de higienização, até parece um dia comum na central. A população de Guarulhos, da região metropolitana de São Paulo, teve acesso hoje ao primeiro serviço de drive-thru do país para avaliar possíveis doentes de Covid-19. Em outra cidade da Grande São Paulo, os agentes de saúde estão vacinando idosos em casa na campanha contra a gripe. O lance no momento é fazer o isolamento social. No Rio de Janeiro, as lojas de conveniência e de materiais de construção foram reabertas. O Distrito Federal também vai flexibilizar as medidas de restrição ao comércio. Começaram a medir a temperatura dos passageiros que desembarcam de viagens ao exterior. O governo federal anunciou hoje uma linha de crédito no valor de 40 bilhões de reais para ajudar pequenas e médias empresas. O dinheiro vai ser usado para o pagamento dos salários dos funcionários durante essa crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Atacar as demissões. Esse é o foco das novas medidas sobre esse benefício. A Justiça Federal suspendeu os decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que classificam igrejas e casas lotéricas como atividades essenciais e que liberava a abertura desses locais. A medida da primeira vara federal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vale para todo o Brasil. Bolsonaro disse hoje que estados e municípios terão que pagar despesas trabalhistas de comerciantes e empresários que não estão abrindo as portas durante o isolamento da população. Na saída do Palácio da Alvorada pela manhã...
A Itália ultrapassou hoje a China na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus. O país é o segundo com mais infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E nessa sexta-feira, o número de mortos no território italiano voltou a subir. Com quase 1.000 vítimas, o país teve o dia mais letal desde o início da pandemia. Amada pela chuva, o líder de mais de 1 bilhão de católicos implorou a Deus pelo fim da pandemia. Del tempo presente. E 2 dias após a Covid-19 chegar à família real, hoje foi a vez de o governo britânico ser atingido diretamente pela doença. O primeiro-ministro Boris Johnson confirmou que está infectado e terá que ficar isolado por uma semana. E só deve chegar à sua potência máxima na segunda semana de abril. Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a marca de 100 mil infectados pelo novo coronavírus. Só em Nova York, a Covid-19 já matou mais de 500 pessoas. Isso corresponde a 1/3 de todas as mortes registradas no país até agora. Muitos parlamentares americanos... Você vai ver daqui a pouco, mesmo com a ajuda de Banco Central, os bancos aumentam juros e reduzem prazos de financiamento. Indústrias de bebidas alcoólicas adaptam a linha de produção para fabricar álcool 70%. Nós voltamos já já. Facilite a higiene. Não use pulseiras, anéis e relógios. Mantenha os cabelos curtos ou presos. No caso dos homens, o ideal é evitar barbas longas. A crise do coronavírus fez o setor bancário entender que haverá mais risco nos empréstimos. E aí veio uma medida que muitos clientes consideram cruel. Os bancos aumentaram a taxa de juros justamente na hora em que o crédito é mais crucial. Aguarda. Cadeiras. A bandeira verde em vigor este mês nas contas de luz vai ser mantida em abril. Isso significa que os custos vão ser calculados sem taxa extra nas tarifas. Isso porque a chuva contribuiu para recuperar o nível dos principais reservatórios das hidrelétricas. Também contou a previsão de redução da carga de energia em abril e também em maio por causa da Covid-19. O novo coronavírus já matou aproximadamente 27 mil pessoas. Mais de 3 mil delas somente nas últimas 24 horas, as mais letais desde o início da crise. Atualmente, mais de 1/3 da população mundial vive sob algum tipo de restrição de circulação. A maior parte dos casos continua concentrada na Europa e nos Estados Unidos, mas regiões mais pobres do mundo também já começam a sentir os efeitos da pandemia. Mal deu tempo para respirar desde o cessar-fogo em Idlib. Os médicos e enfermeiros sírios agora pedem ajuda para enfrentar uma nova... Estão faltando abraços. Com o fechamento do comércio, caminhoneiros reclamam da dificuldade para se alimentar durante as viagens. Hoje, o governo incluiu os restaurantes de estrada na categoria de serviços essenciais. Está conseguindo manter o abastecimento e vamos fazer toda a força para continuar desse jeito. A Prefeitura de São Paulo liberou agora há pouco a circulação de caminhões aos domingos nas estradas que dão acesso à capital paulista. A liberação de centenas de presos para tentar conter o avanço do novo coronavírus tem causado discussão nos meios jurídicos. Em muitos casos, promotores estão recorrendo para reverter as ordens de soltura e prisão domiciliar. O primeiro pedido para a liberação de presos veio da Defensoria Pública do Ceará. Um problema de aumento da violência. 9 para-atletas da natação que estão no Equador pediram ajuda nas redes sociais para voltar ao Brasil. De acordo com o Itamaraty, pelo menos 6.900 brasileiros em várias partes do mundo estão com dificuldade para voltar para casa. Em meio a essa pandemia de Covid-19, indústrias de bebidas alcoólicas resolveram adaptar a linha de produção para fabricar o álcool 70%. O produto utilizado no combate ao novo coronavírus será doado para hospitais públicos e também postos de saúde. Velho ditado, para a união faz a força. É aquele espírito de cada um faz a sua parte e todos podem ajudar de alguma forma. Uma boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Consultoras e consultores,